Ô, gente, esse vídeo aqui é para dar uma nova explicada aqui na parte de atrito estático, atrito cinético. Senti que na última aula, resolvendo esse problema aqui do menino sobre o trenó, né, que teve um estranhamento aí de para onde era, qual era o sentido da força de atrito. Então, acho que vale a pena falar mais sobre essa parte, certo? Então, essa é uma situação. Na primeira parte da questão, né, dizia que o trenó e o menino se moviam juntos, ou seja, o menino não escorregava aqui, o trenó era puxado por uma pessoa, então o trenó no final estava com uma força resultante, estava acelerado para a direita, e o menino, como se movia junto com o trenó, ele também estaria acelerado para a direita. Como é que o menino poderia estar acelerado? Certo? Tem que analisar as forças sobre ele. A gente vai separar ele aqui para fazer o diagrama de corpo livre do menino, né? A gente isola o corpo e vamos colocar as forças. Quem exerce força sobre o menino, né? Então você tem aqui a terra exercendo força, força peso, aqui para baixo, né? Vertical para baixo. E no mais o trenó. O trenó exerce força sobre o menino. A força do trenó tem uma componente para cima aqui, que é a componente normal, superfície, que impede o menino de afundar, né, no trenó. E tem que ter uma componente que vai ser responsável pela aceleração, certo? Do menino. Então, essa aqui é a componente de atrito, é uma força feita, é uma parte da força feita pelo trenó no menino, certo? Então você pensa, poxa, a força de atrito está na direção do movimento? Está na direção do movimento. Até citei lá na aula que é parecido com quando a gente anda, a gente empurra o chão para trás, né? E o chão empurra a gente para frente. Então, a gente se move devido a uma força de atrito estático, certo? Com o chão, o seu pé que não deslizar, certo? Então, essa força não, que o chão exerce para frente não pode ser a força normal. A força normal será para cima, né? Que impede que a gente afunde no chão. Essa componente horizontal do contato é a força de atrito. Então, não é algo de se estranhar assim, né? Que a, a, a força de atrito seja na direção do movimento do corpo. Só que a gente tem que pensar no seguinte: para tentar conciliar isso com a ideia de que a força de atrito é sempre contrária ao movimento, então vamos recuperar aqui a ideia, né? Veja, o menino é como se fosse essa parte aqui mais acinzentada, né? E oh meu Deus, o trenó é essa parte aqui mais cor de laranja, certo? Então você vê que estão representadas aqui né, as irregularidades entre as superfícies, que, enfim, vão representar uma força de uma força de arrastar, né? Uma força ao longo da superfície, a componente de atrito, certo? Naturalmente tem também a componente normal, né? Sempre que impede que um corpo penetre no outro. Então eu desenhei aqui, ó, a tendência do movimento. O trenó está sendo puxado. Então a tendência do trenó é ir para a direita. A tendência da pessoa é, por inércia, ficar parado. Então, se você pensa no movimento relativo, o trenó tá sendo puxado, né? E fica essa tendência, então, da, dessa parte de baixo ir para a direita e a outra permanecer, certo? Então, acaba que o trenó, através dessas reentrâncias aqui, ele vai empurrar a criança para lá, né? Para a direita aqui, certo? Essas setas que eu desenhei antes são assim um movimento relativo entre as superfícies, a tendência de movimento relativo entre as superfícies, né? Então, a gente entende que a força de atrito vai ser contrária a essa tendência. Essa aqui é a força que o trenó, né, a força horizontal que o trenó faz sobre a criança, certo? Que é, de fato, na direção do movimento da criança, porque vai ser a força resultante, tá certo? Então, essa é a situação em que eles se movem juntos. A gente sabe que a força de atrito estático, né, que é essa aí que tem só uma tendência de exercer a força, mas não há um movimento entre as superfícies, ela tem um máximo. Porque se você puxar muito forte aqui, né, então esse atrito não vai ser suficiente para fazer com que
equilibre a tendência, né? Então, aí vai haver movimento, movimento mesmo, vai haver movimento, e a gente chama isso agora de um atrito cinético. O atrito cinético, ele é um pouco menor, ele é menor em geral, do que o atrito estático máximo, né? Então, veja só, na continuação dessa questão, diz que essa pessoa aqui de fora puxa o trenó com uma certa força lá de tração, que se vocês forem ver, vai ser maior, né? Vai gerar uma tendência aqui né? Sobre a criança, né? Que a força de atrito não vai ser capaz de manter a criança em equilíbrio com o trenó. Então o trenó vai se soltar da criança, certo? E nós vamos ter um atrito cinético. E para onde será esse atrito cinético? Esse atrito cinético continuará sendo no sentido anterior. Essa parte aqui de baixo agora vai se mover, mas ainda vai continuar a empurrar a criança, aqui no caso, né, para a direita. Então, mesmo o atrito cinético, ele vai ser para a direita. Só que agora a criança vai estar deslizando em relação ao trenó, tá certo? Então, agora a força de atrito, nessa continuação da questão, a força de atrito que vai ser a força resultante para a direita sobre a criança, vai ser uma força de atrito cinético, certo? Bom, para seguir nessa explicação, peguei aqui mais um outro exemplo, né? Imagina aqui uma rampa que tem um bloco aqui que ele está se movendo. Não, aqui não, ele está em repouso, desculpa. Que ele está em repouso e esse sujeito aqui tenta tirar o bloco do repouso, mas não consegue, né? Então, eu vou separar esse bloco aqui. Vamos isolar as forças para estudar, né? Então, tem aqui o peso do bloco. Vai ter quem exerce força sobre o bloco? A terra. Aqui vai ter a corda, que vai exercer uma força de tração. Como esse corpo está em repouso, tem que se anular. O somatório das forças é zero. Então, quem mais exerce força sobre o bloco? É o chão. Então, esse chão vai ter uma componente para cima, né? Que vai impedir que o bloco afunde. E também vai ter uma componente para a direita, que vai ser a componente de atrito. Você vê mais uma vez aqui a força de atrito contrária à tendência, né? Que a tendência é o bloco ir para a esquerda, devido à tração. Então, a força de atrito que o chão exerce, naquelas reentrâncias ali, vai ser para a direita, nesse caso. Vamos ver como é que acontece se o bloco está em movimento. Por exemplo, imagina que esse bloco veio descendo, rampa abaixo aqui, está se movendo o bloco, e o cara aqui está tentando freá-lo. Ora, agora, a tendência daquelas reentrâncias ali, né, é o bloco, quer dizer, nem é tendência mais, o bloco de fato está se movendo para a direita em relação aqui à superfície. Então, a força de atrito, vamos lá isolar o corpo aqui. Opa, não, tem que pegar aqui para arrastar. Certo? Então, nós temos de novo, as mesmas forças, né? Aqui, a força peso, a força de tração, aqui. E agora nós temos, quer dizer, a normal continua sendo para cima, a força que o chão exerce é uma componente normal. E para onde é a força agora que o chão, a força horizontal, a força de atrito, né? Que o chão exerce sobre o bloco. Ora, o bloco está se movimentando para a direita em relação à superfície. Então, a força de atrito agora vai ser contrária, vai ser para cá, ajudando o homem a frear o bloco. Percebe? Então, aqui, a força de atrito está sendo contrária ao movimento, para onde o bloco está indo, ao sentido para onde o bloco está indo. Certo? Diferentemente no caso da criança. Mas, tal como lá, a força de atrito está sendo contrária ao movimento ou à tendência do movimento entre as superfícies. Aqui, a superfície do bloco está empurrando, vamos pensar aqui nessas reentrâncias aqui, né? A superfície do bloco agora está em cima aqui, está empurrando essas reentrâncias aqui para trás, né? Quer dizer, desculpa, empurrando para frente, porque está se movendo mais, está se movendo em relação à parte de baixo. Então, esse de cima está arrastando o de baixo para a direita e essa parte de trás vai freando, né? Freando o bloco lá, exercendo, portanto, uma força para ai meu Deus, aqui que eu me embolei, para a esquerda, como está aqui no desenho. Cadê?
aqui, certo? Finalmente, enfim, aqui é uma situação em que não tem a pessoa puxando. Vamos ver como é que é. Primeiro aqui em cima, como é que ficam as forças aqui, né? Então, o bloco agora inclinado, como é que ficam as forças? Quem exerce força sobre o bloco aqui é a terra, força vertical para baixo, e sobrou a superfície, que vai exercer uma força, uma componente normal aqui, certo? E uma componente de atrito. Se esse bloco está descendo, né, ele vai descer porque a força resultante aqui, claramente, a gente sabe o quê? A gente sabe que nessa direção aqui, nessa direção perpendicular à rampa, não tem aceleração, não tem força resultante ali, certo? Aqui nós temos uma componente do peso, né? Eu posso até desenhar aqui. Vamos pegar o peso, colocar o peso aqui, tá para cá. Peso aqui, vertical para baixo, e nós podemos decompor esse peso numa componente aqui, né, e uma componente para cá. Então, existe uma componente do peso tentando forçar o bloco para entrar na rampa. Ora, essa força vai ser anulada justamente pela componente normal da força de contato. Mas essa componente aqui do peso, né, vamos chamar essa direção aqui de Y, essa direção aqui de X. Vocês podem orientar como quiserem, para cima ou para baixo, desde que sejam consistentes com a escolha, né? Então, esse aqui vamos chamar de Px, e esse aqui de Py, certo? A componente Py será anulada pela normal, e a componente Px será a força resultante se não tivesse atrito. Como tem atrito, veja, então há uma tendência do bloco descer acelerado para no caso aqui, o bloco está descendo, né? Então, a força, quer dizer, a tendência de movimento, ou o próprio movimento, né, aqui, vai ser no sentido que ladeira abaixo. Então, a força de atrito, a componente de atrito, vai ser para cima, assim, certo? Esse vai ser o diagrama de corpo livre, né? Esse bloco poderia estar subindo. Se esse bloco fosse jogado e estivesse subindo, aí agora o movimento relativo do bloco, né, seria de subida, o atrito, a força de atrito seria para o outro lado. Então, note que o diagrama de forças tem as mesmas forças, mas o sentido do atrito vai mudar dependendo do sentido do movimento, certo? Bom, finalmente aqui embaixo, nessa situação agora aqui, nós temos uma situação mais simples. Nós temos aqui, ó, a força-peso e temos, digamos que haja atrito, né, entre a superfície. Então, a força da superfície aqui tem uma componente normal, que vai anular, e uma força de atrito que vai depender do sentido. Como no caso o bloco está se movendo aqui da esquerda para a direita, a força de atrito vai ser para cá. Caso o bloco seja lançado aqui da direita para a esquerda, morro acima depois, então a força de atrito inverteria o sinal, certo? Então, cuidado aí enfim, com a definição desse sentido da força de atrito, porque depende, no caso do atrito cinético, de para onde é o movimento, né? É mais fácil ver nesse caso. E aí o atrito vai ser sempre contrário ao movimento relativo, né? E quando é o atrito estático, vai ser contrário a uma tendência de movimento, porque não há movimento, porque é estático, certo? Mas perceba aí, tome cuidado, porque tentem compatibilizar toda essa discussão, porque às vezes é mais evidente, às vezes é mais sutil, como nesse caso que eu falei da continuação dessa questão do menino sendo aqui em cima do tobogã, quando a força que for feita aqui for tão intensa que o atrito estático não é suficiente de arrastar o menino junto com o tobogã, então o tobogã ele acaba tendo uma aceleração maior do que a do menino, certo? Mas, mesmo assim, a força que o tobogã vai exercer sobre o menino vai ser da esquerda para a direita, vai ser ainda no sentido de empurrar, certo? Então, pensem aí sempre, você vê, é evidente que se o menino está se movendo acelerado da esquerda para a direita, que a força de atrito é da esquerda para a direita, porque é a força de atrito que é a força resultante, né? Não tem outra força aqui. Agora, se você quer conciliar isso com essa ideia do atrito como
uma força contrária a um movimento entre as superfícies, dá para conciliar e é isso que eu estou trazendo aqui, certo? Então, assim, responder as questões é mais fácil, é mais seguro, usando o método que a gente vem trabalhando, né? Que é sempre o mesmo, de isolar as forças, enfim, é sempre mais seguro do que tentar conciliar certas ideias que devem ser conciliadas, e aqui eu estou mostrando como é que faz, ok? Então é isso aí, qualquer dúvida a gente tira lá na aula depois.